O mouse é o periférico mais importante para você performar bem no videogame. Ele pode ou fazer uma jogatina ser completamente fluida, ou ele pode ser o responsável por acabar estragando perigosamente a sua mira. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Delbs, eu tenho esse canal onde eu falo sobre aprimoramento pessoal em jogos online, faço algumas gameplays e parte disso vem de fazer reviews e análises de periférico. Eu estou há 10 anos estudando sobre periféricos e principalmente mouses, e hoje estou aqui para compartilhar toda a experiência que eu tenho para poder ajudar você a fazer sua compra certa na hora de você comprar o seu mouse. Vale a pena ressaltar que qualquer dúvida que você tiver nesse vídeo, pode comentar que eu vou tentar responder o máximo que eu souber e puder responder, ok? Vale a pena ressaltar que o vídeo está separado em capítulos, então dependendo do caso, às vezes você sabe uma coisa, mas outra você não sabe, então você pode navegar na barra aqui embaixo do YouTube, tá? Esses itens acabam sendo em ordem de importância que eu dou para cada um desses aspectos, tá? Ajuda um pouco a você guiar-se de acordo com o que eu penso que é a parte mais importante de você acertar do seu mouse. Mas antes de falar de características de mouse, eu queria entrar primeiramente no tipo de pegada, porque o tipo de pegada é muito importante na hora de você escolher outros aspectos do seu mouse, tá? E eu queria dar uma detalhada sobre quais são os tipos de pegada. Primeiro, a gente tem a pegada estilo palm, que é uma pegada relaxada que você descansa a mão inteira no seu mouse. A palavra-chave é justamente repousar a mão inteira e palma, como se repousasse toda a palma da sua mão no mouse. Geralmente, mouses maiores e com formatos ergonômicos dão mais segurança nesse tipo de pegada, porque ele conforma melhor na sua mão e ele vai ter mais superfície de contato para você poder fixar melhor a sua mão. Outro tipo de pegada é a pegada tipo claw ou garra, que o que acontece é você acaba arqueando seus dedos de maneira relaxada, como eu tô aqui agora, ou agressiva, e você usa as pontas dos seus dedos para poder repousar no mouse e você encosta a base da sua palma para poder dar estabilidade. Aqui a gente tem o claw agressivo, vocês podem perceber que meus dedos estão agarrando de uma maneira mais arqueada, e temos o claw mais relaxado, que vocês podem perceber que eu dei uma relaxadinha na pegada, viu? Geralmente mouses com curvatura focada na parte traseira do mouse dão mais apoio para essa parte da base da palma e dão um pouco mais de segurança. E o último tipo de pegada é a pegada fingertip ou na ponta do dedo. Você só faz contato com as pontas dos seus dedos, e eu sinto que é um tipo de pegada que tem mais maleabilidade para micro ajustes, porque tem todo esse jogo aqui dependendo do tamanho do mouse. Geralmente pessoas preferem mouses pequenos e com perfil baixo. Você pode me perguntar, Delbs, qual que é o melhor tipo de pegada? Se vocês quiserem que eu detalhe o que cada tipo de pegada beneficia ou atrapalha, pode deixar nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre tipo de pegada. Mas a moral da história, existe o melhor tipo de pegada para você, não existe a pegada que funciona para todo mundo. Existe o que você se sente mais confortável e faz mais sentido para ti. Então tá, agora vamos começar a falar sobre os mouses. Primeiro a gente vai entrar sobre os formatos de mouse que existem. O primeiro tipo de formato é igualzinho esses dois mouses que eu tenho, que é o formato simétrico. É um formato versátil que pode funcionar para destros e canhotos, mas ultimamente funciona melhor para destros porque, por mais que seja simétrico, os botões laterais estão somente de um lado, né? E eu sinto que esse tipo de mouse funciona bem para pessoas que fazem pegadas que usam bastante as pontas dos dedos, vulgo ou claw ou fingertip. O motivo disso é que geralmente o outro formato que eu vou acabar detalhando mais para frente, ele tem uma inclinação, um declive normal, e isso atrapalha um pouco para esse tipo de pegada na ponta dos dedos que segura aqui na lateral do mouse. Então aqui os mouses simétricos têm mais espaço para poder segurar na lateral. Também temos o formato oval, que é bem parecido com o simétrico, só que vocês podem perceber que aqui o mouse simétrico, a maior largura está ou no topo ou na base. O mouse oval, ele tem um formato de ovo e, como consequência, a parte aqui central é mais arredondada e é a parte mais larga do mouse. É comum em mouse de escritório, mas existem mouses gamers como o G303, G305, Orochi V2. Então, na comunidade de jogos também existem esse tipo de formato de mouse. O formato não costuma agradar a todos, mas quem gosta, gosta muito. E por último, que é o formato que eu tinha mencionado antes, são os mouses ergonômicos. Ele traz uma melhor ergonomia para a mão, mas existe uma grande dificuldade para você encontrar esse tipo de mouse para canhotos, porque não são todos os mouses que fazem versão para canhoto de ergonômico, né? Ele dá bastante segurança para a pegada palm. Algumas pessoas que curtem claw grip até conseguem, mas eu sinto que para fingertip, porque você usa muito a ponta do dedo, por conta dessa inclinação para poder deixar de maneira mais ergonômica, você perde um pouco de contato aqui na lateral, que é fundamental para você ter segurança na hora de você manusear o mouse, né? Agora falando sobre tamanho, porque tamanho também é importante. Por exemplo, como eu disse, pessoas que fazem pegada palm, às vezes vão se beneficiar de mouses maiores, né? Então, cada um tem o seu formato de mão, um tamanho de comprimento por largura, né? E, como consequência, cada um vai ter o seu tamanho ideal, sabe?
sabe? E aqui vão algumas dicas para como você pode acertar este tamanho de uma maneira mais precisa. Primeiro, é bom você prestar atenção nas medidas. As medidas, elas falam muito sobre os mouses, principalmente você olhar a largura da pegada, que não é a largura total do mouse, a largura da pegada pega justamente a parte mais fina ou a parte que geralmente você segura o mouse, o comprimento, que é o quão longo é o mouse, e não só isso também, mas a altura, porque dependendo da altura, o mouse preenche mais ou menos a sua mão, e dependendo de onde for a curvatura, vai preencher em algum lugar específico ou outro. E uma coisa muito boa é você comparar os mouses que você está olhando, você está buscando, com os mouses que você já teve. Uma ferramenta muito útil chamada Elo Shapes vai te ajudar muito. Eu vou deixar o Elo Shapes aí no canto superior daqui de cima, tá? Existe um pouco de relacionamento entre tamanhos de mouse e pegadas. Essas aqui são algumas regras que podem te ajudar a escolher o tamanho de acordo com a sua pegada. Como eu disse, a Palm ela precisa de mais superfície de contato. Logo, mouses maiores podem ajudar bastante. Porém, eu digo para vocês tomarem cuidado com mouses muito grandes, porque eles podem dar um desconforto e até mesmo atrapalhar o controle, porque eles podem ficar muito grandes, muito volumosos na mão, tá? Para a pegada fingertip, mouses menores costumam performar melhor. Em quesito deles serem mais fáceis de controlar na ponta do dedo, você tem mais esse jogo aqui para poder jogar o mouse para trás, como consequência você tem mais manuseio. Só que tome cuidado com mouses muito pequenos, porque se você estiver apertando muito o seu mouse, você pode causar um pouco de fadiga e desconforto. Para a pegada claw, não existe muito uma regra, na verdade. No máximo, eu digo para vocês procurarem formatos que vão ter a curvatura mais focada para trás, para dar um apoio legal para você dar trava na palma inferior e você conseguir ter um pouco mais de segurança na hora da pegada. Outra regra para tamanho também é a regra dos 60%. Essa regra vem de um youtuber chamado Rocket Jump Ninja, que no YouTube gringo ele é conhecido como o deus dos reviews de mouses, tá? E a regra é a seguinte: o comprimento e largura da sua pegada deve ser 60% da largura, medindo assim, e do comprimento da sua mão. Então, por exemplo, você vai pegar, você vai desenhar sua mão em um papel, dessa maneira que eu tô segurando a minha mão assim, e você vai medir daqui até aqui e da ponta até a base da palma. O comprimento do mouse deve ser 60% da ponta até a base da palma, e a largura de pegada deve ser 60% daqui do polegar até essa partezinha aqui da lateral da sua palma. Para você saber quanto que é 60% é muito simples. Você pega as medidas e multiplica por 0,6. Vai te dar exatamente. Isso é uma regra mais para você ter uma noção de onde começar a fazer as suas pesquisas, tá? E essas são as minhas dicas para saber se você está comprando o tamanho de mouse adequado. Agora vamos falar um pouco sobre peso. Peso, obviamente, também é uma coisa de preferência, mas eu tenho uma opinião mais forte sobre isso. Eu defendo muito que um mouse mais leve geralmente é melhor. Quanto menor o peso, menor o esforço que você faz para movimentar o mouse e mais agilidade você vai ter. É um pouco da noção de inércia e afim, sabe? Quem teve aula de física já sabe muito bem. Cada pessoa tem sua preferência, mas eu digo que mouses por volta das 60 gramas, como esse Viper Mini aqui, já são sensacionais e já ajudam bastante. Existe outra coisa também com peso, que é o balanceamento do peso. Você tem o balanceamento do peso de maneira horizontal, se ele está centralizado, mais para trás ou mais para frente, e tem também de maneira vertical, se ele está mais focado na base ou se está mais focado no topo. Pessoalmente, eu gosto de mouses que são balanceados para base, porque o mouse fica mais plantado quando eu tô manuseando ele, e centralizado para quando eu levanto aqui para poder fazer microajustes, eu consigo ter um pouco mais de controle sobre o que tá acontecendo na minha mão. Outra coisa para você se atentar também é quesito de qualidade do mouse. Obviamente, a qualidade do mouse vai ser proporcional ao quanto você gasta com o mouse, né? Porque é quesito de custo para você produzir um mouse, e quanto maior o custo para produzir, maior o preço do mouse. Mas ao mesmo tempo, existem certas coisas que você pode se atentar. Por exemplo, sons estranhos na hora de você apertar o seu mouse é desagradável e pode ser um problema de controle de qualidade, pode atrapalhar você na sua performance, pode ser algum botão que pode ativar sem querer e afins. Então eu digo para vocês verem bastante reviews para poder ver como que vai o controle de qualidade deste mouse específico. Mas eu acho que é interessante também focar na ideia da qualidade do revestimento. Um revestimento bom e que tem uma pegada, que tem uma aderência boa, pode te ajudar a manter segurança e controle do mouse. Existem vários mouses mais premiums que eles têm um revestimento mais emborrachado e isso contribui bastante pro controle. Agora falando um pouco de botões, obviamente existem preferências. Existem pessoas que gostam de cliques mais pesados, outros que gostam mais de tatilidade. Eu acho que vai bastante do que você prefere e que você se sente mais confortável usando, né? Os cliques principais são esses cliques aqui que são responsáveis pelas funções básicas, né? Dependendo de como você usa, você vai gostar de uma leveza diferente que outra. Por exemplo, se você joga Minecraft PVP, porque eu já fui um jogador de Minecraft PVP e precisa clicar bastante rápido, você vai precisar de cliques mais leves, por exemplo. Mas se você quer mais controle e menos cliques acidentais, um clique mais pesado
vai te ajudar isso? A implementação dos cliques influencia muito nisso. Por exemplo, existem cliques que são que nem esse daqui do Glorious Series O Pro, que o casco principal e o clique é separado, e isso pra mim é uma boa implementação de clique. Existe o caso do Pulsar X-Lite V2, que você pode perceber que o botão é junto com o restante do chassi, e isso ajuda a ter uma implementação um pouco menos consistente e até mesmo um pouco mais pesada. Muitas pessoas falam sobre cliques ópticos, como por exemplo os aqui do Viper Mini, e existe um debate sobre a vantagem. Eu acho interessante, eu acho que vai dar menos erros e problemas de duplo clique, que é um problema de controle de qualidade, né? Mas não se limite às escolhas somente para cliques ópticos, tá? Se você sente que existe um formato ideal e não tem cliques ópticos, eu preferiria o formato ideal do que o clique óptico, porque você vai performar mais constantemente com um formato que é mais adequado para você. O scroll ou rodinha, dependendo do jogo, pode ter um papel fundamental para você, então também é algo de preferência. Você pode escolher o quão definidos são os passos, o quão leve é para você poder fazer a ação do scroll, e o quão tensionado é o botão central, se você tem que apertar bastante o botão central do scroll. Eu sei que existem certas pessoas que usam o scroll, por exemplo, para pular, então dependendo do caso, uma coisa menos tensionada pode ser melhor para vocês. Então vai muito de preferência também. Pense bastante nos jogos que você joga, ou a maneira que você joga esses jogos, para poder escolher o quão tensionado vai ser essa ação de scroll. Os botões laterais são quase a mesma coisa que os cliques principais, existem tensionamentos, posicionamentos e afins. A quantidade de botões é algo de preferência, porque depende muito do jogo que você joga. Eu diria para vocês se atentarem à facilidade do acesso desses botões laterais, porque se você usa bastante durante o jogo, você tem que reajustar a sua pegada para usar esses botões laterais, pode ser problemático para sua jogatina. Então, assistir reviews podem te ajudar a entender melhor sobre os botões laterais dos mouses. Agora, falando sobre sensores, é interessante porque o sensor é um dos principais responsáveis pela performance ruim de mouses existentes. Um sensor ruim basicamente não acompanha o movimento do mouse de maneira precisa ou de maneira impecável, mas hoje em dia existem tantos sensores impecáveis no mercado que eu decidi colocar isso aqui como último, porque é muito improvável você encontrar algum mouse de marca com uma boa reputação que tem um sensor que não é impecável. Felizmente foi uma pressão que o próprio Rocket Jump Ninja fez e deu certo. Eu vou deixar aqui brevemente uma lista de sensores que são impecáveis para você poder pausar e dar uma lidinha, mas existe um site chamado sensor.fyi que você pode dar uma olhada, que pode ajudar a perceber quais são os sensores perfeitos ou impecáveis ou quais não são recomendados, né? Muita gente fala sobre uma coisa chamada Motion Sync, que é presente no sensor 3395, que é uma tecnologia interessante, mas vou falar para vocês que por experiência pessoal eu não senti nenhum impacto na performance em jogos. E agora só resta dar aqueles detalhamentos finais na hora de você escolher o seu mouse. Esses detalhes podem impactar menos na performance do seu mouse, mas eu acho que cada um existe sua preferência, né? Primeiramente, a gente pode falar sobre a presença de fios ou wireless, que eu acho que esses aqui são os detalhes a mais que mais influenciam na performance, porque a qualidade do cabo ou a falta de um cabo pode afetar a experiência do jogo, né? Para quem tá buscando coisa com mais baixo custo, os mouses com fios vão ser, obviamente, uma coisa que vai estar dentro do seu orçamento, e eu digo para você se atentar na flexibilidade e maleabilidade dos cabos. O interessante é que existem certos mouses que você pode abrir e trocar esse cabo por um paracorde, mas vai precisar se aventurar com um pouco de montagem e afins. É uma coisa mais faça você mesmo. Se você não quer explorar isso e perder a garantia do seu produto, vale mais a pena você se atentar à qualidade do cabeamento mesmo. Agora, para orçamentos mais robustos, mouses sem fio dão uma liberdade absurda, principalmente para quem joga com sensibilidade baixa. Mas é importante avisar, é muito bom você saber se a tecnologia de wireless também é impecável, já que alguns mouses ruins podem ter uma conexão que te deixa na mão, que você percebe e fala, pô, o sensor tá bom, mas parece que eu tenho um atraso no meu movimento. É porque a tecnologia implementada não é eficiente. Também existe a escolha de software. A falta de um software pode ser algo que te ajude. Os softwares ajudam a fazer algumas funções complexas, como macros, configurações de botões e afins. Outros preferem ter uma memória interna ou não precisa de um programa para funcionar. A preferência aqui é o que reina, então depende muito do que você realmente gosta. Outra coisa, obviamente, são quesitos estéticos, desde cor até mesmo RGB. Obviamente, RGB não vai te dar mais FPS, é uma característica mais estética. Vale a pena lembrar, no entanto, que LEDs RGB, eles podem acrescentar peso no mouse ou fazer com que a bateria dele sem fio funcione por menos tempo, tá? E é isso. Eu tenho algumas recomendações que vão estar no post do blog, na descrição. Se vocês quiserem recomendações de mouses para orçamentos, também deixem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like aqui. Se você gosta
desse tipo de assunto, recomendo você se inscrever e vai estar aparecendo aqui na tela alguns conteúdos diferentes para vocês poderem dar uma oportunidade pro meu canal, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. Então é isso, sem mais longas eu fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.